Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir: o mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firme. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certo de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, retundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passado que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobrejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubado. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiria as montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significado, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animalucos não elevam continentes. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861, capítulo 1, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Senhor da vida, queremos lhe agradecer por tantas oportunidades recebidas ao longo de nossa história. Obrigado por Moisés, que nos deu os 10 mandamentos. Com ele aprendemos a respeitar o bem alheio, a não mentir, não matar, não roubar, valorizar os mais velhos e santificar o nosso dia. Obrigado pelo Cristo, que nos ensinou a lei do amor, e possamos colocar as lições do Mestre Jesus em nossa vida e perdoar aos nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor, a fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo, que nos revelou o mundo espiritual. Graças a ele, sabemos da lei de causa e efeito, da continuidade da vida e da comunicação com o mundo espiritual. Que possamos aproveitar do Consolador prometido para corrigir os nossos erros e buscar o caminho da verdade. Ajuda-nos, Pai amado, a conhecer a vossa lei. Manda-nos médios, mensageiros, que nos esclareçam a vossa luz. Abençoe as nossas famílias, protege os nossos filhos e nos coloca no caminho do aperfeiçoamento espiritual. Finalmente, Senhor, lhe pedimos, abençoa os viciados, os violentos, os preguiçosos, os suicidas. Ajuda-os para que encontrem o bom caminho, que cada um deles compreenda que a morte não existe e por isso não existe vantagem em permanecer no erro. Concede, Senhor, uma nova oportunidade para cada um de nós.
Que a sua vontade se faça presente em nossas vidas. Que assim seja. Ouviremos agora a história O Palhaço, de Paulo H.C. Gonçalves. Morrer é renascer para a vida eterna. Era uma linda manhã de inverno. No quarto do hospital, pequena menina de 8 anos olhava sem atenção para o aparelho de televisão. Naquele momento, os pais não estavam. Mesmo assim, ela era assistida por atenciosa enfermeira. Nesta manhã, em particular, a enfermeira estava agoniada, pois sabia que a menina morreria a qualquer momento. Como a providência divina não falha, nesta hora chegou um palhaço na enfermaria. A enfermeira deixou que o palhaço distraísse as outras crianças e depois chamou-o para o canto e disse: Existem horas que a vida nos chama para o nosso testemunho. Nesta hora, o que fazer? Deixar a oportunidade passar ou confiar na divina intuição e fazer de acordo com a nossa capacidade? Como? Eu não compreendo. Meu amigo, quero lhe pedir um importante favor, pois sei que o senhor é a pessoa ideal para o serviço. Estou aqui para servi-la, ó linda senhora. Força eu não tenho, mas lhe ajudarei com minha moleza. Eu sempre digo: a boa vontade supera as limitações e a má vontade é incapaz de sustentar uma grama. Meu amigo, eu tenho no quarto uma criança que o senhor ainda não viu, mas sei que ela precisa de você. Trata-se de uma menina com câncer. Ela vai morrer a qualquer momento. Você quer que eu brinque com ela? Que eu a distraia por alguns momentos? Não, meu amigo. Existem momentos de rir e momentos de chorar. Isso faz parte da vida. A missão que eu tenho para o senhor é bem outra. Eu quero que você a prepare para a morte. Minha amiga, o papel do palhaço é animar as crianças. É trazer esperança para quem está triste. Nós não podemos ir de encontro à nossa natureza. O que você me pede é impossível. Sei disso, mesmo assim eu insisto. Esta menina já sofreu muito e continuará sofrendo apesar do bom trabalho dos médicos. O nosso corpo tem data de validade e no caso dela não passará de poucos dias. Por isso eu lhe peço, conte para ela que ela vai morrer. Tenho certeza que o senhor é a pessoa ideal para este serviço. A verdade dói, mas chega uma hora que a verdade tem que ser dita. O palhaço respirou fundo, concordou, entrou no quarto. Os olhos da menina brilharam de contentamento. Ela tentou sentar, mas não conseguiu. O palhaço fez algumas piruetas, contou piadas e depois se aproximou. Ninguém está escondido aos olhos de Deus. Veja só, hoje eu vim lhe trazer um presente especial. Presente? Que presente? Antes de responder, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você gosta de parque de diversão? Eu nunca estive em um, mas deve ser um lugar especial. É sim, mas tem um que é melhor de todos. Tem animais e brinquedos de todas as cores, de todos os tamanhos. Você poderá nadar com os peixinhos, poderá voar mesmo sem asas, poderá criar brinquedos usando unicamente os teus pensamentos. E tem comida nesse lugar? Tem sim, tem muita comida gostosa, algumas que você nunca viu, mas se você quiser, tem cachorro-quente, algodão doce e muito chocolate. Eu nunca comi chocolate. Não tem problema, o chocolate que você vai encontrar, esse você poderá comer. O senhor vai me levar para esse lugar? Na verdade, você deverá fazer essa viagem sozinha. Vai deixar o teu corpo físico na cama e vai receber um corpo novo, sem marca de cirurgia e sem doença. E esse será o seu presente. Depois você vai para esse parque de diversão que eu lhe falei. Mas dessa forma eu vou morrer. Minha pequena, acredite em mim. A morte não existe, nós apenas trocamos de corpo, até que um dia vestiremos um que será imortal. Você continuará sendo a mesma pessoa, mas sem a doença que tanto lhe incomoda. E minha mãe, como ela vai ficar? Sua mãe vai ficar triste, assim como seu pai e toda a sua família, mas depois você vai visitar. Olha, você fará o seguinte, você vai para um hospital igual a esse, vai descansar um pouquinho,
E quando estiver recuperada, você virá de noite, quando a tua família estiver dormindo, e falará com eles. Aí você vai poder contar como é esse novo mundo que você estará. Eu acho que já quero fazer essa viagem. Estou sofrendo muito. Já fiz várias cirurgias. Não, minha pequena, ainda não chegou a sua hora, mas está próxima. Antes você deverá se preparar para fazer a viagem. Deverá orar e agradecer tudo o que recebeu. Se possível, diga adeus para a sua família, mas não os deixe triste. Apenas abrace-os com carinho e pense que o afastamento será por apenas alguns dias, pois em breve você poderá revê-los. Obrigado, senhor palhaço. O senhor pode ir sossegado, porque eu tenho muito o que pensar. Antes a minha cabecinha estava confusa, com um mar de pensamentos. Eu estava triste, pois não sabia que meu sofrimento iria acabar. Agora que já sei, sinto-me mais aliviada e pretendo aproveitar cada momento para ficar com minha família. Que Deus lhe abençoe, minha pequena. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Obrigado, Senhor, por essa vida e pela vida das pessoas que amamos. Ajuda-nos, Senhor, a conquistar o equilíbrio. Ensina-nos a dominar a nossa mente e direcionar os nossos pensamentos para o estudo e para o trabalho. Que não encontremos sintonia com o ódio e a maldade, que em nosso pensamento não cultivemos o desequilíbrio de nenhuma espécie. Pai amado, ensina-nos a fiscalizar os pensamentos para que não utilizemos do nosso poder criador em favor da corrupção, do crime e do desequilíbrio. Protege-nos, Pai amado, dos tentadores que querem nos dominar, dos obsessores que querem nos arrastar para o vício, dos espíritos depressivos que querem nos influenciar com ideias de inércia e desânimo. Somos teus filhos, Senhor, seres de luz, criados para a perfeição. Ajuda-nos a dominar os nossos pensamentos, a fim de que colaboremos para a evolução da humanidade. Que assim seja. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz, é dizer, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito para justificar essa posição? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outro tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus.
se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso é o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus põe os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Texto extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, Justiça das Aflições. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas bênçãos recebidas, pelo sol, pelo ar, pelo mar, pelos frutos que nos traz a natureza, pelo cantar dos pássaros, pelas belas flores que meus olhos conseguem enxergar. Obrigado pelas pessoas que temos ao nosso lado. São pessoas de nossa família, Senhor, de nossa família espiritual, que consigamos ajudá-las e aprender com cada uma delas. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a nossa paciência e resignação. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo, doutrina maravilhosa que nos ensina a respeito da lei de causa e efeito. Ajuda-nos a compreender que tudo o que recebemos é fruto de nosso merecimento e que, em vez de lastimar, ensina-nos a agradecer. Que a vossa luz, Senhor, ilumine as nossas vidas. Assim seja. Ouviremos agora a história Alma Perdida, de Paulo H.C. Gonçalves. Quem é você que se aproxima? Eu sou uma alma perdida que há muito deixou o mundo. Por que você veio para essas bandas? O que espera encontrar? Eu espero encontrar o Supremo Juiz, aquele que condena os pecadores e recompensa os justos. Infelizmente, ele não poderá recebê-lo. Ele mora em um céu muito mais elevado. E agora, o que será de mim? Para onde eu vou? Siga o teu coração. Onde estão os teus amigos? Onde estão as pessoas que lhe querem bem? Eu não as tenho. Passei a vida trabalhando, esperando um lugar melhor no mundo. Conseguiu o que procurava? Consegui, mas encontrei apenas a solidão. Agora vejo que subi um montículo de areia, e o que eu pensava que me traria eterna felicidade me trouxe simplesmente amargura e sofrimento. As ilusões do mundo são passageiras. No tempo certo, todos encontram a realidade. Para quem eu relato os meus feitos, falo dos títulos acadêmicos que recebi, das medalhas e outras condecorações. Não se engane, meu amigo. Aqui o que perguntamos é qual foi o bem que você fez, a quem ajudou. Foste humilde? Quantas lágrimas secou? Oh Deus, o que será de mim? Acumulei tesouros na terra, aos quais nunca utilizei. Não fiz inimigos, mas esqueci de fazer amigos. Hoje me encontro perambulando pelo mundo, passando fome e sentindo frio, e não encontro quem me acolha. O que será de mim? Para onde vou? Deus não desampara aqueles que o procuram. O que ouço? Sinto-me como que abandonado à própria sorte. Já passei por essas terras 1 milhão de vezes e nunca sequer falaram comigo. Como pode me falar que Deus não desampara? Cada um recebe de acordo com suas obras. Venha, a ti será concedido o alojamento dos necessitados. Sei que ainda procura os hotéis de luxo e as regalias dos homens ricos, mas entrando em nossa estalagem, receberá roupa limpa e o bom alimento. Não, alguém tem que reconhecer que errou. Eu quero ser julgado pelo eterno juiz e dar o meu depoimento. Todo sacrifício no mundo não pode ser reduzido a nada. Eu tenho direito a ser ouvido e encontrar os meus acusadores. Como falei, o Senhor deve seguir o teu coração. Pode deixar, assim eu farei. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus abençoe a todos nós.
Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Professor, caridade e amor ao próximo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmão. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola, ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresente, tem-se por ela 1000 atenções e 1000 amabilidade. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. E quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu infortúnio e seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior a seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é o contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Professor, que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daquele que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Reprovais a esmola? Não é a esmola que é reprovável, frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto do que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também de que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor. Disse Jesus que a vossa mão esquerda ignora o que dá a vossa mão direita. Ele vos ensina, com isso, a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e frequentemente ele sofre sem lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação.
Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridoso, não somente desta caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo, que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sedes indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os, sedes dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Professor, não há homens reduzidos a mendicâncias por suas faltas? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo terrestre. Esse texto foi extraído do Livro dos Espíritos, questão 886 a 889, na voz de José Silva e Maria Jocilene Santos de Santana. Que Deus abençoe a todos. Caro ouvinte, chegamos ao final do programa O Contador de Histórias. Agradecemos a sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento. Diante da abençoada doutrina espírita, queremos pedir, Jesus amigo, que a verdade prevaleça na mente da humanidade, que nós não percamos o nosso tempo nos conflitos religiosos, mas que possamos exemplificar os teus ensinamentos, vivendo a lei do amor. Abençoe os representantes das outras religiões, pois sabemos que eles têm importante missão na conduta das almas. Que a luz e bênção estejam com todos eles. Que eles encontrem a verdade, assim como nós também queremos encontrar. Sabemos, Senhor, que não somos perfeitos e que muito ainda temos a aprender. Por isso lhe pedimos, dai-nos a verdade pura, a tolerância e o respeito, que os nossos palestrantes, evangelizadores, amigos divulgadores da doutrina espírita, compreendam a importante missão que têm nas mãos, pois falar em nome do Espiritismo requer estudo e trabalho constante. Que eles se lembrem que um dia serão chamados à responsabilidade e que serão pedidos contas dos ensinamentos que houverem ministrado. Abençoe, Jesus, as nossas vidas e a vida dos amigos que estudam o Espiritismo. Que assim seja.